Vamos orar. Pai amado, obrigado, meu Deus, por esse lindo dia e esse início de semana, independente se alguns passam por dificuldades, independente que outros estão realmente se alegrando. Nós pedimos o renovo da sua palavra e nós pedimos que o Senhor nos torne mais sábios, instruídos, por intermédio daquilo que será extraído no dia de hoje. Por essa razão, Espírito Santo, eu lhe peço a inspiração do Senhor e a capacitação para instruir esse povo que está aqui e deseja lhe conhecer mais, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo diz aleluia e amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos lá. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. Bom, sempre vou dar recapitular, dar uma lembrada, né, daquilo que nós estudamos a semana passada, que inclusive foi uma palavra excepcional, maravilhosa de instrução por parte de Deus, por parte do Espírito Santo, acerca da lei, né? A semana passada eu cheguei a falar sobre, inclusive, uma confusão, né, que houve entre um grupo de religiosos cristãos, que eram fariseus, que tinha se convertido ao cristianismo. Esse grupo, que inclusive eram da região da Judeia, né? Eles desceram até Antioquia, onde Paulo e Barnabé foram levantados pelo próprio Deus para ensinar, principalmente focando os gentios, aqueles que não eram cristãos, mas que com bom grado aceitava e recebia as boas novas do Evangelho de Cristo. E esses fariseus convertidos, né, eles faziam parte de um partido que era aceito dentro da igreja. Era parte da igreja, né, da igreja primitiva, cujo Pedro era o líder, o cabeça, instruído pelo próprio Espírito Santo, né? E esses fariseus convertidos, eles queriam impor um jugo que não era para impor. Por quê? Quem decide o que deve ser colocado na lei para ser cumprido na graça é Deus. É o Espírito Santo, é o Rei dos Reis que decide. E ali, claro, na época, a liderança, tanto Paulo, como Barnabé, como Pedro, eram pessoas realmente que tinham essa capacitação outorgada pelo Espírito Santo para assim receber as devidas revelações por parte de Deus para instruir a igreja. Por isso que Deus colocou um Pedro, por isso que Deus instituiu apóstolos e líderes para colocar ordem e orientar outras pessoas cristãs que querem se colocar debaixo da cobertura, né? Eu abordei a semana passada sobre a lei. Uau! A lei, ou seja, o Antigo Testamento. Eu falei o que é a lei e aonde a lei entra na graça, né? Então, recomendo a todos ouvir essa palavra. Para aqueles que não ouviram, está disponível no meu canal do YouTube. Bom, esses cristãos religiosos, eles queriam então impor um jugo aos gentios convertidos, né? Que Deus inclusive não tinha mandado. Deus, em hipótese alguma, tinha dado a direção para esses homens, para esse grupo fazer aquilo que eles tinham que eles decidiram fazer, né? E a seguir nós vamos estudar inclusive as primeiras recomendações que os apóstolos receberam por direção divina para instruir
os gentios a inserir na graça, certos princípios da lei dada a Moisés. Interessante. Então vamos lá. Atos 15, 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentro deles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram as seguintes cartas. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Sabemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês como o que disseram. Desculpa, com o que disseram. Não. Vamos lá. Vamos entender e vamos analisar alguns pontos aqui que, como eu já lhe disse no início, eu creio que isso vai ser muito útil para a igreja que Deus quer que nós tenhamos. Que nós aprendamos a viver como a igreja primitiva. Que nós tenhamos um modelo da igreja primitiva. E que também aprendamos com as dificuldades que a igreja primitiva teve. E com esse exemplo, eu vou extrair algo que inclusive pode colocar muita ordem, tanto dentro do ministério da OSCE, onde alguns vão precisar aprender e respeitar certas diretivas, como também alguns visitantes que possam estar em alguns ministérios e que com certeza, por meio dessa palavra, serão instruídos a fazer aquilo que se deve fazer para agradar a Deus e ser realmente um cristão digno de um bom testemunho, né? Então, eu gostaria que todos ali entendam aonde se iniciam as confusões entre ideologias cristãs cujo não há fundamentos. As brigas de teologia, de ideologias entre uma opinião, outro que tem uma opinião, seja fora da igreja, um ministério contra outro ministério, ou seja, inclusive dentro de um próprio ministério. Porque até mesmo isso pode acontecer, que você esteja debaixo de uma cobertura que você decidiu, mas que na verdade você pode não concordar. É possível? Sim, mas é ridículo, meus amados. E eu acho isso absurdo que seja possível que um grupo de fariseus religiosos convertidos a Jesus esteja debaixo de uma autoridade de Pedro e de Paulo, homens instituídos por Deus para fazer e cumprir uma obra poderosíssima na terra. E essas pessoas ainda estejam convictos de manter certos costumes e diretivas que Deus não mandou. E não respeitar as autoridades pelo qual elas decidiram, inclusive, se abrigar. Então, entende-se onde se iniciam as confusões entre ideologias cristãs cujo não há fundamentos. A igreja de Jerusalém, cujo Pedro era o responsável, a Bíblia diz que ela decidiu mandar 2 irmãos de boa fama, né, de bom testemunho, um chamado Judas e outro chamado Silas. Silas, bem conhecido, porque depois Silas vai se tornar realmente um companheiro fiel do próprio Paulo, né?
e vão ter experiência maravilhosa na prisão, enfim, coisa tremenda, né? E eles foram mandados para Antioquia, mas com eles, a Bíblia diz que esses levariam uma carta para os gentios da Antioquia, da Síria e da Cilícia. Por quê? Era necessário que o concílio de Jerusalém tomasse atitude. Porque, de um lado, Paulo estava trazendo um comando, umas diretivas para os gentios que se converteram pela primeira vez e que começaram a ouvir acerca do Evangelho, e depois vinha outro tipo de pessoa que estavam debaixo da mesma cobertura de Pedro e dos apóstolos que falavam o contrário. Ou seja, peraí, está errado. Está errado. Agora, um pode dizer, não, sou eu que estou certo. Outro, não, sou eu que estou certo. Peraí, há algo errado. E alguém deve realmente saber conhecer o seu assento respectivo. E é claro que esse grupo religioso, mesmo que pensava fazer aquilo que era certo, se tornaram pedra de tropeço e objeto de Satanás para trazer confusão em pessoas que Deus estava dando a chance de se salvar. É muito sério, porque esse problema se encontra não somente na igreja primitiva, mas em muitos ministérios. E há muitas pessoas que podem ser vítimas desse grupo e ser induzido a, inclusive, ao erro por se deixar influenciar. O que mais tem, inclusive nas pregações da internet, o grande perigo que você pode presenciar é que você caia nas mãos de ministrações desse grupo. Agora, se você realmente é chamado por Deus e você tem uma motivação certa, eu creio que o Espírito Santo o convencerá daquilo que você precisa entender e reconhecer como autoridade espiritual. Onde o Espírito realmente orienta e ensina essa liderança, né? Então, Silas e Judas, eles não foram mandados apenas fisicamente para que a sua presença esteja no meio desses novos convertidos gentios, mas eles foram mandados para eles carregaram uma carta, recomendações, e nessa carta os líderes da igreja enfatizaram que esse grupo religioso, os apóstolos falam desse grupo religioso que saíram do meio deles, que estavam debaixo da cobertura deles, né? Que saíram do meio da igreja de Jerusalém sem autorização. Assim diz a carta. Eles saíram do nosso meio sem autorização para perturbar esses recém-convertidos. Ou seja, eu quero que todos aqui aprendam dessa experiência. Aprendem a detectar esse grupo no meio de vocês. Sejam astutos, como serpente. Sejam sábios. Não venha seguir qualquer doutrina por aí e assim novas tendências por aí que se fale. Tenha como a Bíblia como seu refúgio, não negocie os seus princípios, cuidado com os novos métodos, com as novas visões, cuidado.
Hoje eu quero que vocês aprendam por meio dessa experiência. Aprenda a detectar esse grupo no meio de vocês e também se autoavaliarem se vocês possuem as características desse grupo. Se vocês possuem a característica desse grupo religioso, que estão debaixo da cobertura dos líderes de Jerusalém, mas que sem autorização. Sem autorização. Isso é característica de um grupo que traz confusão. Não se submete. Porque sem autorização, eu sei, eu faço, Deus também fala comigo. Sem autorização, fizeram aquilo que Deus não mandou. Se esse grupo religioso, cristão, saíram da cobertura daquilo que o próprio Jesus, o próprio Senhor, instituiu como cabeça, ou seja, Pedro, meus amados, Pedro foi instituído como cabeça da igreja primitiva. E quem eram esses homens do grupo da circuncisão para realmente estragar o trabalho realizado no Espírito por parte de Paulo e por parte de Barnabé? Porque mesmo esses, pensando que fazia aquilo que agradava a Deus e que acrescentaria dentro do reino dos céus, estava sendo objeto de Satanás para trazer perturbação para pessoas que não tinham maturidade de entender acerca daquilo que essas pessoas estão falando para elas. Sobre qual autoridade esses tiveram para pregar aquilo que não lhes foram outorgados pregar. Sobre qual autoridade? Vocês podem ter a convicção, e isso eu lhes garanto, que esses homens estavam convictos de fazer o bem. Eu não tenho dúvida disso. Olha isso. Essas pessoas, certamente, elas estavam convictas que eles estavam fazendo um favor a Deus. Ou seja, nós estamos pregando, nós estamos fazendo a obra de Deus. Não há dúvida. Eles pensavam ajudar o reino dos céus. Mas aonde está o respeito às autoridades instituídas acima delas? Aonde estava o respeito? Quando esses homens pediram autorização às autoridades espirituais de Jerusalém para pregar para quem o Espírito Santo não mandou, quando? Nunca. 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 O que vocês acham que esses pregadores pensaram acerca do que estavam fazendo? Eles estão fazendo bem. Eles estarão convictos de fazer a obra de Deus. Pois se vocês, meus amados, com muito amor e com muita paciência, eu lhes falo hoje, se você tem características de independência, como esses homens tiveram, em alegar e convencer-se em si mesmo que vocês não precisam prestar conta com nenhuma autoridade, e como muitos afirmam, mas Deus também fala comigo,
e assim deixa de lado e desconsidera qualquer forma de autoridade instituída por Deus, então, meus amados, com certeza a confusão lhe acompanha. Porque houve confusão em Antioquia, ao ponto de Paulo e Barnabé brigaram feio, ter uma discussão viva entre esses. É possível evitar a confusão dentro de uma igreja? Sim, mas desperta todos aqueles que têm essas características. Cuidado, porque são homens independentes que certamente acham que Deus tanto fala com Pedro como também com eles. E fazem o que querem. Determinam o que querem. Então, para essas pessoas, parem já. Porque o pilar de uma igreja instituída por Deus é o respeito às autoridades. Se você, toda a sua vida foi um lobo solitário, eu lhe garanto que vocês vão ter que aprender a serem pessoas que se integram dentro de um corpo. Você vai precisar se integrar ao corpo e entender que se Deus colocou uma pessoa acima de você, se você reconhece o cabeça, o Pedro que está acima de você, então respeita as pessoas que Pedro ungiu para colocar debaixo de você. Porque se Pedro foi colocado por Deus e você viu isso, reconheceu isso, por que no tempo, passando o tempo, você começa a se rebelar em querer não acertar certas coisas porque você não concorda? E o pior, nas escondidas, você faz exatamente a mesma coisa que esses homens que desceram da Judeia para ir a Antioquia e espalhar contradições ideológicas e diretivas por parte de Deus para confundir esses gentios. Cuidado com isso. Então, meus amados, homens independentes que certamente acham que Deus tanto fala com eles, como também falam com Pedro, fala com a autoridade que Deus instituiu sobre essas pessoas que fazem o que querem, que determinam o que querem, enfim. Se realmente você está debaixo de um teto ministerial sério, mas sério, né? Cujo homem que lidera esse ministério é dirigido pelo Espírito Santo, vocês devem aprender a se submeter a essas autoridades, porque na casa do Senhor há ordem e decência. E eu não estou falando de manipulação, de homens que manipulam e aproveitam da sua autoridade para dar ordem das coisas que Deus não mandou. Não. Se você está debaixo desse tipo de ministério, pois aí só Deus pode lhe convencer do que você está sendo enganado. Só o Senhor. Mais uma vez, quando você procura o que é certo, quando a sua motivação é certa e a pureza do seu coração em querer se abrigar debaixo de uma autoridade ministerial, o Senhor realmente lhe orientará no lugar certo. Mas eu estou falando, na OSI, por exemplo,
nesse ministério, nessa igreja online, é um ministério sério. É um ministério instituído por Deus, cujo Senhor chamou a todos a viverem em ordem e decência. Meus queridos, se Deus não lhe mandou o comando de evangelizar os gentios, então não vai. Se Deus não lhe ordenou você ir e descer até Antioquia para pregar para os gentios, então não o faz. Não o faz, porque deixa Paulo e deixa Barnabé fazê-lo, porque estes foram levantados e têm essa missão a fazê-lo. E esses foram levantados pelo Espírito Santo. E não foram levantados segundo as boas intenções que estava dentro dos seus corações. Quando um homem ou quando uma mulher se converte ao cristianismo sem deixar, escuta isso, sem deixar e sem abandonar seus costumes e religiosidade passada, pois certamente essas pessoas, elas tentam fazer o bem pelo que eles têm e possuem. Eles podem ter boas intenções, como esses homens querendo evangelizar os gentios, mas não tinham as direções do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, escuta isso, somente o Espírito Santo, ele não capacita ninguém cujo quebra princípios de honra e submissão. Deus não vai usar pessoas que na base de submissão e honra quebra princípios. Deus não usa, Ele não capacita ninguém que queira fazer a obra de Deus, seja profetizar, seja evangelizar. Deus não permite para esses que quebram princípios, porque eu lhe garanto, mesmo que pregam e mesmo que profetizam, essas pessoas o farão segundo o seu próprio pulso. E não segundo a direção. E não segundo as diretivas vindo de Deus. E eu me atrevo a lhe dizer nessa noite que há muitas pessoas bem intencionadas, eu estou falando bem intencionados nessa nação, mas em vez de somar, dividem. Em vez de ajudar, afastam. Em vez de edificar, confundem. E quem não está acostumado a prestar conta com uma autoridade instituída por Deus, porque Deus a instituiu, pois certamente vai criar confusão. A confusão. Vamos lá. Agora, por que esse grupo foi fazer em oculto, porque assim aconteceu, por que esse grupo foi fazer em oculto sem avisar aquilo que não lhes foram incumbido fazer? Por que esse grupo foi em oculto fazer a obra de Deus, né? Sendo que não avisaram as suas autoridades? Porque não respeitaram mais Paulo. Porque não respeitaram mais Pedro, meus queridos. Porque talvez, com o tempo, esses se acharam dignos de serem orientados pelo seu próprio Deus. Eu não digo que uma pessoa não pode ser instruída por Deus. Mas se tinha uma direção, se tem uma direção por parte de Deus, por que você não fala para a sua liderança? Por que você não fala? Isso é antibíblico? Gente, vocês devem prestar conta como líder. Mas isso é Bíblia, meus queridos.
Agora, será que a convivência entre você e sua autoridade está se desgastando ao ponto de você não ver mais Pedro como apóstolo? Porque isso pode ser algo sério. Porque se esse grupo de cristãos da igreja primitiva se acharam no direito de ir mansinho até Antioquia para falar aquilo que era diferente, é que realmente não houve mais respeito por Pedro. Não houve mais respeito por Pedro. E por que não teria mais respeito? A convivência. Não vê mais Pedro como apóstolo? Ou de não respeitar mais Paulo e Barnabé, que o próprio Deus mandou para Antioquia? Escutem, meus queridos, nesta noite. O fato, e eu enfatizo isso, algum ponto importante, o fato de Pedro ser apóstolo não faz infalível. Não faz infalível. Sabes, a própria igreja católica, apostólica e romana colocaram sobre todos os papas uma taxa, uma marca de infalibilidade papal. Ou seja, todos que são papas são infalíveis. Mas Pedro errou. E foi reprovável. Inclusive, o próprio Paulo foi usado para se exortar o próprio cabeça da igreja primitiva. Mas não é por isso que Pedro não era um homem usado por Deus e direcionado por Deus. E há muitas pessoas que, por se familiarizar demais, isso aí, com o tempo, essas pessoas, elas passam a desrespeitar, a se desgastar. Ou seja, aquilo que Deus instituiu, não instituiu mais. Agora eu faço. Ou seja, que Deus muda de ideia. É claro que um homem pode começar bem e terminar mal. Mas no caso de Pedro, do apóstolo Pedro, me desculpa, mas ele estava sentado no seu assento e não tinha perdido o seu assento. Então, aprende que enquanto você decide estar debaixo da autoridade de Jerusalém, não faz as coisas escondidas. Não inventam aquilo que Deus não lhe pediu fazer. Não querem viver as experiências que Deus apenas outorgou a Pedro e a Paulo. Porque aí está o grande perigo. É dizer, não, eu não vejo mais Pedro como Pedro. Então eu vou fazer agora aquilo que eu acho que é. Sai da cobertura de Jerusalém. Mas não faça isso. Não faça isso. Isso é orgulho. Isso é confusão. Isso é desonesto. Isso é desleal. Seja honesto. Agrada o Senhor, honra teus líderes e entenda sobre as autoridades instituídas por Deus e respeita-as. Respeita-as. O aliado da religiosidade é o orgulho. Por quê? Porque o orgulho e a religiosidade andam de mãos dadas. E quem não respeita a ordem eclesiástica na igreja, certamente trará confusão dentro do reino, mesmo que esses não queiram. Isso é certeza. Né? Vamos continuar, meus queridos. Versículo
25, olha o que diz. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a você com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Olha o que a liderança diz. Pareceu bem ao Espírito. Então não foi uma decisão deles. Consultaram a Deus. Era um homem que tinha moral para orar e receber, inclusive, resposta por parte de Deus. Né? Pareceu bem ao Espírito Santo a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenha de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Ok. Agora, vamos lá. Veja aqui o que os apóstolos enfatizam nessa carta. Eu queria estudar isso agora. Eles dizem na carta: portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Quando o espírito de confusão opera num lugar, opera numa casa, opera entre relacionamentos, ou opera dentro de uma igreja, de um ministério, vocês que respeitam os princípios de Deus devem cuidar com as mensagens transmitidas mal interpretadas. Vocês têm que ter muito cuidado com as mensagens que você transmite e que podem ser mal interpretados. E principalmente nessa era do WhatsApp, nessa era do Facebook, nessa era, enfim, da rede social, da internet. Há muitas pessoas que se ferem por mal interpretar certas verdades que podem, inclusive, ajudar a pessoa a se salvar. Mas essas pessoas, elas mal interpretam. E o que chama a minha atenção é o que os apóstolos fizeram. Eles não mandaram apenas esses dois, Silas e Judas, para estarem lá. Mas eles mandaram eles junto a uma... para eles confirmarem verbalmente o que está escrito. Ou seja, era necessário que eles interpretassem corretamente, sem mal interpretação, aquilo que está escrito. Cuidado de não mal interpretar a verdade que está escrito ali. Consegue entender isso? Porque diz a Bíblia que os apóstolos enviaram Silas e Judas para confirmar verbalmente aquilo que está escrito. Ou seja, para que não haja mal interpretação daquilo que estaria escrito, foi necessário que duas testemunhas fossem mandadas. Sejam sábios em escrever. Sejam sábios em mandarem mensagem. Sejam sábios em ensinar para sua esposa, se você é esposa, para seus filhos, para amigos, para alunos, para os discípulos. Sejam sábios em corrigir.
Porque Satanás, ele é expert em pegar verdades, afirmações de certas mensagens ou certas conversas entre pessoas e pela imaturidade de alguns transmitir essas mensagens com o joio da confusão. Pois assim Satanás faz. Ele usa certas coisas e mensagens que essas pessoas, por imaturidade, usam e as mal interpretam e a confusão entra por justamente a falta de sabedoria. A mal interpretação leva a afastar os que são fracos e querem prevalecer na verdade. E o que chama aqui também, terminando, a minha atenção, o que chama a minha atenção aqui, é que os apóstolos em Jerusalém, eles denunciaram. E, inclusive, eu vou além disso, não somente denunciaram, mas eles julgaram a rebelião desse grupo independente do corpo. E eles condenaram as suas ações. Pois um ministério sério, cujo Espírito Santo direciona a liderança para proteger o corpo, sempre denunciará e julgará aquilo que deve ser denunciado. Sempre vai fazer. Sempre. Porque há divisões que vêm de Deus. Sabia disso? Sim. Olha só, te dou um exemplo. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis, diz o Senhor Jesus, que vim para trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Pois vim para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Há divisões que provêm de Deus, mas há divisões que provêm de Satanás. E Satanás é mestre em relação a essas coisas. De qual grupo você pertence? Você é realmente um cristão genuíno? Ou você é um homem que decidiu estar debaixo de uma autoridade, mas que você não respeita? Então, se você não conseguir ver respeito aonde Deus permite que essa pessoa lhe cobre para, inclusive, muitas das vezes ser instrumento para tratar muitas áreas da sua vida, então o que faz ainda? Debaixo da autoridade dela, de Pedro, ou de Paulo? Ah, mas não gosto de Paulo. Eu prefiro Barnabé. Ah, mas eu não gosto de Barnabé, não. Ele é muito áspero. Eu prefiro João. Ah, eu gosto de João. Mas João não pode se dividir em 5.000. Ah, mas eu não gosto de João, ele é muito mole, eu prefiro Pedro. Mas Pedro está dividido em outros. Então, de qualquer forma, se vocês creem que Deus é soberano e que Ele é capaz de mover as peças do seu jogo de xadrez e assim colocar e posicionar quem e debaixo de quem essa pessoa deve estar, seja pois tu humilde e submete-te aonde o Senhor o colocou, porque de qualquer forma, uma grande lição o Senhor vai te ensinar para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Terminando, olha o que está escrito na palavra de Deus como recomendações. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês, além das seguintes exigências necessárias: que se abstenha de comida sacrificada aos ídolos. Importante sublinhar, meus queridos, se tem pessoas que compram comida e sabem que é consagrado a outros deuses, sempre, por isso eu ensino, mesmo você sabendo que foi consagrado, você não pode aceitar.
Mas quando você não sabe, você tem que sempre quebrar a consagração a toda comida. Entrega a outros deuses. Que eu viajo em qualquer lugar, restaurante, ou na casa de outras pessoas, e até mesmo na minha própria casa, quando entra alimento, eu sempre quebro toda a consagração a ídolos. Sempre, porque a Bíblia fala e devemos fazê-lo. Sempre. Que mais? Se abster de sangue. Quem gosta de sangue, de carne com sangue, meus queridos, você tem que parar com isso. Porque realmente Deus não se agrada. E algumas pessoas falam, né, pastor, a Bíblia diz que a gente pode comer de tudo. Mas você não pode pegar um versículo e fazer sua própria doutrina. Você deve pegar o contexto geral. Entendeu? Sim, a Bíblia diz que nós gentios, nós não precisamos fazer como os judeus. Entendeu? E certas leis, certas regras, né, nos tempos da graça. Mas isso não impede de que recebemos as instruções por parte de Deus que tanto os gentios como também os judeus não podem comer carne com sangue, ou tudo aquilo que se refere a sangue. Porque realmente vocês estarão desagradando muito a Deus. E isso eu falo principalmente para os membros da OSCE. Vocês que gostam de carne com sangue, você vai ter que realmente se adaptar e realmente amar e comer a carne sem sangue, meus queridos. Isso é importante. O que mais? Carne de animais estrangulado, né? Ou animal sufocado. Né? Há algumas pessoas que comem carne, existem algumas receitas, inclusive, né? Eu creio, no Brasil, de carne ou de frango, né? que é comido dessa forma, enfim. Se você sabe que o animal foi matado dessa forma, você não pode aceitar, né? Porque Deus não se agrada. Imoralidade sexual também. Outras traduções falam de fornicações, ou seja, de ter relação sexual antes do casamento. E o que dizer de adultério, isso é claro, né? Ou de prática que possa estimular, né, a sexualidade de forma ilícita, o que possamos chamar hoje de pornografia. Imoralidade sexual, né? Isso é totalmente desaprovado por parte de Deus, seja para gentios ou seja para judeu. Enfim, queremos viver uma vida em santidade, ordem e decência na igreja no qual nós queremos viver. Isso aí, meus queridos. O Senhor tem nos instruído hoje acerca desses pontos, desses princípios. Vocês que têm dificuldade nessa área, em vocês serem independentes e pedir autorização para seus líderes a viver uma vida em santidade, a ter certas diretivas, inclusive em fazer a obra de Deus, façam, consultem os seus líderes. E se eles dizem não, e realmente essas coisas podem agradar inclusive a Deus, deixa Deus. Deixa o Senhor lhe justificar, porque de qualquer forma o Senhor é capaz de falar no coração de um líder. Por que não? Mas não faz no culto como esses grupos religiosos faziam. E não é porque, por exemplo, a igreja da OSCE é uma igreja online, que não é porque vocês estão a 2.000 quilômetros das nossas vidas que vocês vão fazer essas coisas. Cuidado, meus queridos. Vamos ser honestos. Vamos ser pessoas que aprenderam da igreja primitiva, para que tudo corra bem e assim, realmente, nós possamos ser exemplo de uma noiva, de uma igreja pura e sadia, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Meu Pai amado, meu Rei, lhe agradeço por esse momento especial que tivemos, por esse ensino e também pelas advertências que recebemos por parte do Senhor e dos ensinos, meu Deus, que o Senhor tem nos proporcionado para a sua glória e honra. Que a religiosidade
e que o orgulho seja denunciado para aqueles que ainda têm dificuldade nessa área e que haja respeito e honra nas autoridades que o Senhor instituiu. Em nome de Jesus, para todos aqueles que querem se abrigar. Amém e amém.